voltou. Bem, nós vamos usar, e é claro que a gente vai dar uma enxertada no livro, porque você viu que é um panorama excelente para você ter em casa para pesquisa e para ajudar a nossa pesquisa hoje. Então, nós já estamos já em 3 aulas, né, com essa. Nós falamos sobre a importância de estudar a Bíblia, a gente fez um panorama para você do que é o Pentateuco, e hoje nós vamos trabalhar especificamente o livro de Gênesis. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia, que, de fato, vai ser a nossa maior fonte de pesquisa aqui. Eu tinha pedido para que você, domingo passado, pudesse pegar, fazer a leitura do capítulo 3 de Gênesis e o capítulo da promessa, que é o capítulo... Quem lembra qual era o outro capítulo? 12, né? 12. O 12. Então, esses são duas artérias importantíssimas no livro de Gênesis. E agora, e aí eu esperei que alguém reclamasse. Ninguém reclamou. Então, nós vamos ler juntos o que, de fato, é a base de toda a Escritura, né? Que é a criação. Então, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, e nós vamos dar uma lida aí do verso 1 até o verso 16. É isso aí? Até o 16? Nós vamos ler aqui até o... Eu vou até... Nós vamos dar uma lida aí no primeiro capítulo. Talvez eu pule alguns versos e eu vou dizendo para você. A minha tradução, que é a Almeida, uma coisa que eu esqueci que nós falamos lá. Houve aquela discussão sobre versão bíblica, que a gente tem igrejas que adotam uma versão bíblica. Por exemplo, sabe o que era interessante para que você pudesse, por exemplo, você tem uma versão da sua Bíblia. Eu sei que brasileiro já não gosta muito de ler, mas se você lesse... eu estava lendo o editorial da minha Bíblia, que é a NAA. E ele vai explicando o porquê, apresentando por que aquela versão. Por exemplo, eu descobri, lendo, que a NAA, por que eu tenho... eu sinto mais... para que eu leia essa versão no púlpito e a NVT. A NVT é outra situação, domingo que vem eu trago, para não estender. A NAA, que é a Almeida, a nova Almeida atualizada, ela foi uma versão própria para isso. Não tem, assim, aqueles traves de língua que eu tenho aí, talvez uma dislexia leve que eu tenha, mas que dá uma trava, e aí eu troco, aí às vezes as pessoas falam, ei, pastor, você leu, era tal palavra, você leu... Então, essa versão, ela tem essa preocupação. Ela é um texto especificamente para ser lida em cultos públicos, para ser lida em voz alta, para que não haja aquele o trava-língua. Como que chama isso, Aninha? É trava-língua, né? É trava-língua. Então, é um texto que ajuda você na leitura leitura... A leitura... Estava aqui, não. Bem, para você ler em voz alta, ok? Então, vamos orar para a gente dar início a essa leitura. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque essa palavra nos santifica, nos purifica, transforma a vida do ser humano. Obrigado porque a Bíblia é a carta de Deus para nós, é a tua carta. E que ela possa, em todo o tempo, todo instante de nossas vidas, nos momentos alegres, nos momentos de angústia, nos momentos que precisamos ser disciplinados, nos momentos que precisamos ser confortados, esse instrumento teu sobre nós. Ajude, Senhor, a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã a resgatar em nossos corações o desejo, sempre o desejo de ler a tua palavra.
É assim que eu oro, Senhor, é assim que eu te peço, que o Senhor abra o nosso entendimento para todas as vezes que lermos a tua palavra, ela venha falar de uma forma clara, límpida e seja direta aos nossos corações. É o que eu te peço, Pai. Tira, Senhor, aquilo que obscurece a nossa visão, que é o pecado. Limpa o nosso coração através do teu sangue, do sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo. E eu te peço que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, que está escrito assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. E houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiro no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiro no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grupos luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve também tarde e manhã no quarto dia. Que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou grandes criaturas marinhas e todos os seres viventes que se moviam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares da terra e multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu.
E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os céus, sobre os peixes do mar, sobre as asas dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Assim Deus criou o ser humano. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou, lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenha domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam na terra. E Deus disse ainda: e eis que lhe tenho dado todas as ervas que e acham na superfície da terra todas as árvores que o fruto deem semente. Isso servirá de alimento para vocês. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os animais que estejam sobre a terra, de vida, toda a erva verde lhe sirvam de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E à tarde e à manhã, o sexto dia. Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia, a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra, que como Criador tinha feito. Eu não tenho como ler esse texto e não imaginar numa narrativa tão detalhada daquilo que Deus tinha para nós. A harmonia, tudo no seu devido lugar. E como o pecado, ele traz ele rompe com essa harmonia. E é interessante uma repetição que é feita: e viu Deus, e disse Deus, e aconteceu. E assim aconteceu. A soberania de Deus sobre o universo, sobre a ação, a ação divina sobre a criação. E como a formação do ser humano é algo especial. Tudo foi bom, mas a criação da humanidade foi muito bom. Deus cria o homem e a mulher, a imagem de Deus. E é por isso que é chamado de que esse primeiro Adão e essa primeira mulher, Eva, eles eram a imagem de Deus. Mas o pecado entra na jogada e essa imagem de Deus é perdida. E é isso que o livro de Gênesis vai tratar nessa hora. E nós vamos trabalhar alguns pontos importantes sobre isso. Anísia, quer falar alguma coisa? Para eu poder respirar um pouco aqui. Lá em frente, tá bom demais. Então eu vou abrir aqui o slide e você acompanha aí. Enquanto a Bia vai autorizando a entrada dos irmãos. Quem chegou agora, seja bem-vindo, querido. E participe conosco aí do nosso estudo, abra sua Bíblia.
Ok. Não. Bem, nós temos o panorama bíblico. Isso aqui é um quadro daquilo que nós temos na nossa Bíblia. A Bíblia protestante, ela é dividida em dois grupos. Primeiro, e tem as suas subdivisões, que é o Antigo e o Novo Testamento. Depois, esse Antigo e Novo Testamento tem suas subdivisões, que são os livros históricos, poéticos. Nós estamos no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros das Escrituras Sagradas. Isso é igual para o católico também. Nós vamos ter algumas diferenças nos livros apócrifos, que nós vamos estudar mais à frente. Bem, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e a gente começa com uma visão daquilo que Lutero tinha como consciência, que a palavra de Deus era cativa, a sua mente era cativa à palavra de Deus. Que nós possamos aprender com o reformador, que a nossa mente seja cativa às Escrituras Sagradas. Aqui é uma visão daquilo que é o Pentateuco, só para rever o que nós vimos já na aula passada. Eu fiz um quadro, o Pentateuco. Eu posso mandar o slide depois para você, e aí eu dividi os livros, a ideia principal, a nação que é de Israel, o povo, né? O caráter de Deus no livro, os papéis de Deus, né? Como Deus se revela para esse povo, e existe sempre um mandamento e um princípio. Isso aqui eu peguei na Bíblia, no comentário do John MacArthur. Então é assim, Gênesis, a ideia principal é sobre as origens. O povo é escolhido, um povo que nós vamos ver hoje, que em Gênesis Deus vai escolher para si um povo para tratar a redenção. Esse povo vai ser preparado para ser o povo de Deus. Nós vamos ver esse caráter de Deus sendo revelado, ele soberano e poderoso, um Deus que é criador, e é um Deus que nós lemos agora, que vai dizer, haja. O seu mandamento é, haja luz, houve luz, haja, e ele vai com a sua... o seu mandamento é sobre a criação. O Êxodo vai falar sobre redenção, é a libertação do povo, é um povo que é remido, que é separado por Deus, um Deus que ouve a voz do seu povo, um libertador. Levíticos vai falar sobre adoração. Ele vai dizer, Deus vai mostrar como quer ser adorado. Aí você talvez diga, mas pastor, a adoração não pode ser de qualquer jeito. Então nós vamos ver em Levítico que Deus cria regras para adoração. Então a gente não pode... a Bíblia vai falar sobre adoração. No Antigo Testamento havia uma normativa. E vai falar sobre isso, um Deus santo que requer ser um povo santo para si. Números é a caminhada rumo à terra prometida, em que esse povo vai ser contado, por isso que é números, e aí você vai ver as clãs, as famílias sendo divididas. É um povo que é testado, provado por Deus, é Deus que se torna, mostrando para eles, justo, é Deus que é o sustentador desse povo, e é Deus ordenando que eles entrem na terra prometida. Deuteronômio, eles vão chegar próximo da terra prometida, vão se preparar para a renovação dessa aliança, vão estar reinstruídos, por isso que é repetição, né? Vai repetir toda a lei. Deus vai dizer assim, eu amo esse povo, eu quero renovar minha aliança com ele. E aí Deus fala, só que para vocês caminharem comigo, vocês têm que me obedecer. O Pentateuco é esse panorama, e hoje nós vamos trabalhar o livro de Gênesis, né? Como um propósito. Quais são o propósito maior do livro de Gênesis? Bem, Gênesis vem da palavra grega ginestai, não sei se eu falei certo, que significa nascer ou ser gerado. O título do livro é Beresh, é isso, Anísia? No hebraico, Beresh, a primeira palavra do livro. Isso mesmo.
A primeira, a primeira palavra do livro e que é traduzida como no princípio. Bem, o livro, a nossa Bíblia, ela vai ter uma... nós precisamos entender o seguinte, o judeu, você não vai achar o livro de Gênesis na Torá, mas você vai achar um livro chamado Beresh, no princípio, porque eles deram nome aos livros de acordo com a primeira palavra que vinha no livro. Então, quando nós começamos a ler, no hebraico está Beresh, quer dizer, no princípio. E aí, a palavra grega não tem a ver com geração, com nascer. Isso aí é por causa da Septuaginta, que a nossa Bíblia já foi traduzida daquilo que de uma tradução grega, e depois a gente pode estudar isso mais a fundo. Então, por isso que é chamado Gênesis. Bem, e aí você que leu o capítulo 3 de Gênesis, você sabe que aquela harmonia do capítulo 1, ela se desfaz pela desobediência da humanidade. O verso Gênesis 3:15 diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que é isso? Bem, todas as vezes que a Bíblia fala sobre maldição, todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre aliança, ela fala da bênção e maldição, elas andam juntas. E com a desobediência da humanidade, não foi diferente. Olha, não pode comer do fruto daquela árvore. Bem, e se eu não comer, Senhor? Se você não comer, você vai ter comunhão comigo e vai viver comigo para sempre. E se eu comer, Senhor, aí vem a maldição. Você vai ter inimizade, vai haver uma rebeldia, então vai romper comigo e você vai morrer. E foi o que aconteceu. Deus cumpre exatamente aquilo que foi colocado na primeira aliança, que é a aliança adâmica. E essa aliança, ela surge com um ato de graça. Qual é? Aqui é uma profecia, talvez a primeira, sobre a vinda do Messias, de Jesus Cristo. E está falando da serpente e diz assim: e eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E aí já passa por um processo da gente entender que Deus estava falando para o diabo que a mulher pecou, mas aquele que viria da descendência da Eva e do Adão iria esmagar a cabeça da serpente, que é o símbolo daquilo que é mal, daquilo que é a rebelião contra Deus. E daí em diante Deus cria o plano, né? Surge-se o plano, e não foi um plano B, não foi Deus pego de surpresa. Deus já tinha um plano para a humanidade, que era a vinda do Messias. E aí o capítulo 12, só que Deus precisava cumprir essa profecia. Para isso ele precisava preparar o caminho do Messias. Como? Ele não viria de um grupo religioso, e isso é maravilhoso. Ele não viria de um grupo religioso apenas. Não seria apenas uma religião, mas ele viria dentro de uma família. Jesus prepara o caminho do Messias vindo de uma família. O Adão, o Abraão, Isaac, Jacó, e assim vai, Davi, e aí vem o Messias. E dentro da família que é esse projeto de redenção humana. Israel não era apenas
uma família, uma nação, era uma família que Deus preparava para que essa grande família, e aí essa promessa, viesse a bênção de toda a humanidade. Então ele separa esse homem, um caldeu, para que pudesse formar essa nação. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O plano de redenção nunca foi, a vinda do Messias nunca foi um plano peculiar do povo hebreu, mas era para toda a humanidade. E essa bênção, ela surge de uma família que Deus prepara. Por que Deus preparou Abraão? Eu sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. A única forma que eu tenho de responder talvez seja uma forma bem calvinista dessa resposta. É dizer porque Deus quis. E pronto, e acabou. Se Deus quis, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Se Deus escolheu Abraão, não escolheu um outro Zé lá da época do Abraão, eu não sei, mas ele escolheu. E é um cara que vai ser um nômade, não vai ser um guerreiro. Abraão, Isaac e Jacó eram homens que eram nômades, que viviam em cabanas. Não havia uma expressão militar. Pelo contrário, ele é uma vivência e uma família que vai surgir até o Egito, até Gênesis, como um povo nômade. Um povo sem muita visão daquilo que Deus tinha preparado para eles. Alguma pergunta? Aproveitar para beber uma água. Abra aí, ou alguma informação. Ok, vou seguir. Bem, e aí Gênesis vai falar dos patriarcas. Eu fiz um quadro com a idade desses patriarcas. Eu não sei se está... Talvez tenha falhado aí, mas me perdoe se você vê alguma falha, me corrija. Esse quadro está na genealogia do Adão, que ela vai acontecer no capítulo... Mas esqueci de colocar o capítulo aqui. Que nós vamos ver no capítulo 5 de Gênesis. Pelo menos, no capítulo 5. Então, você tem Adão com 930 anos, Sete, 912. Olha só o tamanho das idades, a quantidade. Enoque está certo? Tá. E aí eu gostaria que alguém abrisse sua Bíblia em Gênesis 5. Para que a gente pudesse dar uma olhada. Todos aqui comigo, não? Amém. Amém. E aí, você vai... Gênesis capítulo 5, o verso... Enoque... Verso 5:24. Alguém lê, por favor.
Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Olha aí. Alguém tem outra versão disso? Eu. Enoque viveu 365 anos, o 24, andando em comunhão com Deus até que um dia desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Qual é a sua tradução, Milu? NVT. NVT. Alguém tem outra versão? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. O Enoque, ele... Alguém pode... mais alguém? Pode falar. Pastor, Sim. essa versão da Milu, por exemplo, a minha Bíblia é NVI. A idade dele é um versículo específico. No 23 fala, viveu ao todo 365 anos. Eu acabei lendo o 23 também. Ah, tá. Eu achei que era do mesmo. Ok, obrigado. Perceba que o homem vai vivendo 900, né? 600, mas depois do dilúvio, e isso é o comentário, o homem vai vivendo menos. Perceba que pós-dilúvio, depois de Noé, não é o último da sua genealogia que chega aos 900 e parará. O seu filho, você já vai para 600. Aí o seu neto já vai diminuindo e o outro, o pai de Abraão já vai tendo uma idade menor. O Abraão, então, nem se fala. Morre cedo demais. São gerações e que em algum momento, aí vai ter várias especulações sobre isso. Vamos falar sobre a questão alimentícia. Os adventistas vão trabalhar muito isso, que está vendo, depois que o homem deixou de comer verdura só, depois que ele se tornou um ser carnívoro, que é depois do dilúvio, especificamente na sua dieta, não sei se é isso. São situações que a gente só observa e lê e que a gente vai tendo. E a Arca de Noé, como ela funciona? É uma história contada, é um folclore hebraico, ou de fato ela existiu? Irmãos, tudo que você lê no livro de Gênesis, só por a gente estar estudando o livro de Gênesis, então eu vou dizer especificamente desse livro, apesar de você achar coisas assim, complicadas de se entender na nossa cultura, na nossa realidade hoje, é literal. É literal. Aconteceu. Existe uma cultura, uma teologia hoje que leva a ideia de querer trazer para um folclore e dizer que foi uma invenção para menosprezar a ação de Deus na humanidade. Bem, o propósito desse livro é um livro dos começos, é um livro que narra os princípios de todas as coisas, das nações, do povo de Deus, de Israel. Abrange muitos séculos, mais anos que qualquer outro livro da Bíblia. Você tem um cara que viveu 900 anos, né? Desde o início do universo até a descendência de Abraão e fugiram para o Egito. Então, é um período muito grande. Nós estamos falando aí de 1800 antes de Cristo. Narra o bom começo da criação, o início dos problemas humanos e o início da solução de Deus para os problemas humanos. A origem de uma nação. O livro de Gênesis se divide naturalmente pela repetição da expressão Tolete, que significa essas são as gerações. E às vezes é traduzido por gerou, né? Você tem aí o Gênesis 5. A palavra tolete, essa palavra aí, refere-se a uma
a uma palavra que significa gerar e procriar. Ela refere-se a uma origem de uma nação, de uma família, que é uma clã. A origem de uma nação. Essa aí é a foto que a Dalva tirou. Perceba que Dalva está lá atrás, aquela que está segurando o bebê. E a origem das nações. Você vai ter aquele mundo, aquela região do Oriente Médio, vão surgir de Adão, de Noé, de Abraão, essas nações que circunvizinhas. Eles vão ser os pais dessas nações. E essa criação, os babilônicos, os persas, os assírios, a cultura grega, toda ela vai ter como ponto inicial Abraão, o pai dessa grande nação, aliás, Adão, o pai de todas as nações, e que ele vai sendo o início de tudo isso. Bem, a origem do mundo, a origem das nações. Os temas centrais, né? A criação, a soberania de Deus, o homem à sua imagem. E eu dividi essas em 3 partes, que é deixa eu pegar aqui no livro. Que é a origem do mundo, a origem das nações e a origem do povo de Deus como uma identidade. A origem de Israel, que é do capítulo 11 até o capítulo 50. E aí Deus vai fazer aliança, os personagens principais dessas tramas por etapa. Dá para entender bem esse quadro ou vocês... Só faltou aqui na seção de Gênesis, eu dividi, o livro divide em 3, que é a origem do mundo, que é do capítulo 1 ao capítulo 2, a origem das nações, que ela surge no capítulo 2 até o 11, e depois que a terceira que não apareceu aqui, que é a origem de Israel, que ela surge no capítulo 11, e aí foi no capítulo 12 que é firmada, e aí você vai ter os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. As suas respectivas mulheres. Bem, eu quero que você se apegue as pessoas aqui, e você entender o seguinte. Por exemplo, Jacó. Abraão teve Sara e teve Agar. Jacó teve Raquel, Leia, Bila e Zilpa. Foram 4 mulheres. Como explicar isso aí? Alguém, por favor. Então, silêncio. Pastor, eu entendo que é uma Eu pensei que ia desobediência. falar assim, eu entendo que eu também posso nos dias de hoje. Eu acho que Tá amarrado. Pode não. eu acho que é uma desobediência, porque lá no começo, da criação, aí fala do homem não estar só, aí Deus cria Eva, ele não criou 2 mulheres para Adão, criou uma só. Então, por mais de toda a história que a gente sabe do que aconteceu com Abraão, com Jacó, mas acredito que no fato deles terem mais mulheres foi um ato de desobediência a Deus. Posso falar? Como é que é? Posso falar? A gente vai dividir aqui, porque aquele slide está errado, é esse aqui. Nós vamos dividir em 3 partes do livro de Gênesis, que é a origem do mundo, a origem das nações e a origem de Israel. Aí, quando você tem a origem de Israel, você vai ter esses personagens principais, os casais, porém, nós vamos ter as suas histórias contadas. A Bíblia conta a história de Abraão, vai contar a história de Davi, vai contar a história do Ló, só que a Bíblia não vai trazer um mundo encantado de Nárnia para a gente. Ela vai contar exatamente como essas pessoas eram.
E tem coisas que ela não vai se preocupar em contar. Tem muitas perguntas que a gente faz. Como foi essa criação de várias nações de um único casal? Não há uma explicação específica. Como também não há um juízo de valor sobre esse caráter dessas pessoas. Agora, existe a ação de Deus na vida dessas pessoas. E a gente precisa ler a Bíblia, e quando você pega a história do Jacó, e você vê o resultado de ter 4 mulheres, de ter filhos dentro de uma clã com várias mães. O que aconteceu? Você lembra? O que acontece na família de Jacó? Alguém sabe do que eu estou querendo dizer? O que acontece com uma família dividida em 4 mães? Alguém lembra de José? O que fizeram com o irmão? Eu ia falar agora, aquela hora. Eu acho que mais do que a desobediência, na verdade, foi uma falta de fé, né? Porque Deus já havia falado para Jacó que ele tinha renovado com ele a aliança que tinha feito com Abraão e com Isaac, de que ele seria pai que Abraão seria pai de nações e tudo mais. Aí aconteceu toda a situação dele trabalhar e acabar ganhando Lia no lugar de Raquel. E Leia no lugar de Raquel. Aí conseguiu Raquel. E Raquel teve basicamente o mesmo problema que Sara e Rebeca. Ela ficou muito tempo sem gerar filhos e acabou não tendo fé de que Deus cumpriria a promessa. Né? E foi aí que acabou dando a serva dela para ele ter filho. Mesma coisa. Quando eu li os 3, quando você para ler, né, a história tanto de Abraão quanto de Isaac quanto de Jacó, você vê que a história parece que se repete, né? É feita a promessa, a mulher não crê, né? É infértil, não consegue esperar o tempo, aí vai lá, dá a serva tem filho, e aí depois de muito tempo, Deus vai lá e cumpre a promessa. Então, eu vejo assim, claro que isso resultou no quê? Nos 12 filhos, e aí vem a história de José, que José era o querido, por isso que aconteceu. Eu acho que tudo o que aconteceu estava nos planos de Deus, né? Mas eu vejo que mais do que a obediência foi a falta de fé deles, de não esperar o tempo. Mas ainda assim, até isso estava nos planos de Deus, até isso Deus sabia que ia acontecer. O que é interessante na história dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, é que é um ciclo vicioso de erros. E aí a gente precisa olhar, não tem como você que é pai, você que é mãe, não tem como você olhar a Rebeca, Sara, Raquel, e você se ver de fora. Imagina você com as influências dos seus pais, e de vez em quando você não é casado e você olha os seus pais e tal, aí você que não é casado faz muito isso. Se eu fosse, eu não faria isso. Aí daqui a pouco você casa, aquilo, geralmente, algumas coisas que você criticava os seus pais, você comete. Que alguns vão chamar de maldição hereditária. Eu costumo dizer que é influência. A influência má e boa dos nossos filhos. Então, eles mostram que existe um ciclo vicioso de erros e que a Bíblia, ela narra a história para a gente. E o que nós podemos fazer com essas... a gente olhar e ver, olha só, o que deu desobedecer a Deus. O que aconteceu com Abraão, com Isaac e com Jacó, com a desobediência deles? Quem sofre? Porque, sabe uma coisa que nós não estamos conseguindo captar na nossa relação com Deus? É que o pecado, ele é uma via que não, que sempre vem à conta. Tem o perdão de Deus? Você tem o perdão de Deus. Mas tem a consequência do pecado. E parece que nos nossos dias nós não entendemos isso. A desobediência de Adão e Eva, ela causou, houve o perdão de Deus? Houve. A ação graciosa de Deus houve.
Mas a consequência desse pecado, eles tiveram que passar. O Noé, o Abraão, o Isaac, esses homens tiveram seus erros, mas Deus teve uma consequência. Por exemplo, a mulher de Noé, perdão, a mulher de Ló, ela passa, olha, vocês vão embora, mas não olhem para trás. E a desobediência, ela causa consequências. Parece que hoje as pessoas entram em práticas pecaminosas e elas esquecem que existe uma consequência do pecado. Como naquela história também houve. E parece que as pessoas estão tão dentro do problema que não conseguem ver esse resultado do pecado. Oi. E dentro desses erros, aquela sua pergunta de domingo passado, de encontrar Jesus ao longo do livro de Gênesis, aí Stanley Ellison, no seu livro, aí fala sobre tipos velados de como encontrar Jesus. Aí está José, que tipifica Cristo de várias maneiras, resistindo ao mal, traído pelos seus irmãos, amado pelo seu pai, sofreu pelo pecado dos outros, mas depois ele se torna soberano da nação do Egito. Nós vamos... sim. Você pode perceber que tudo na Bíblia vai apontar para Jesus. Jesus não é um ser que vai aparecer aleatório, um ser aleatório da Bíblia, que aparece lá em Gênesis e a mulher dá à luz, o filho. Não, houve uma ação de Deus, esse Deus que é trino, agindo na criação, e quando você vê Jesus, já não façamos. O homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá em Gênesis 1, verso 26, 26, né? 26. Bem, Gênesis, Deus é... Oi. A Adriana tem uma pergunta, ela perguntou assim, é que ela escreveu no chat, né? O nome da mulher de Noé não é citado em nenhuma versão bíblica? Olha, eu não achei, e para responder assim de pronto, não lembro de citação da esposa, não. Lembra, Nízia? De Noé? Não é citado em nenhum... Não é citado a mulher. Desculpa o trocadilho, mas eu não ia deixar passar essa. Não é citado, como também, né, as pessoas falando assim, mas o pessoal está fazendo muitas especulações por causa da novela. É? Então, é necessário falar que a novela é um trabalho de ficção, que eles estão usando algumas passagens bíblicas como referência, entendeu? Porque as pessoas estão questionando sobre as mulheres de Terá e como foi, porque onde aparece o nome dessa mulher. Essas mulheres não aparecem. A Bíblia diz que essas mulheres são desconhecidas. São esposas desconhecidas, não tem nome para elas. Lógico que o autor da novela criou-se um personagem para poder fazer sentido a novela para quem está assistindo, acompanhando. Então, tem várias coisinhas assim que precisa procurar na fonte, na Bíblia. Aquilo que a Bíblia não está citando, ela não está citando. Não adianta procurar lugar nenhum, porque se não está na Bíblia, não tem ninguém falando que é a respeito daquele assunto lá. E o pessoal tem que, assim, as pessoas que estão acompanhando têm que ter essa noção. Inclusive, ter a noção de que os acontecimentos bíblicos, falando aí sobre as coisas que eles faziam, que eles praticavam, eles vinham de uma terra onde o costume deles era esse. Abraão, quando viveu em Ur dos Caldeus, né, se você pesquisa fora a respeito, a história de Ur dos Caldeus, era um povo que era dominado por um faraó lá, sei lá, um chefão lá, e eles tinham os deuses deles, eles tinham medo daqueles deuses. Se eles não agradassem aquele Deus, eles não prosperavam, a plantação não dava o seu fruto, se eles não cumprissem um ritual.
entre os rituais que ele tinha, seria esse, casar com várias mulheres. Eles vinham desse contexto. Era o único contexto de vida que eles conheciam. E quando ele sai de Ur dos Caldeus, que talvez já Deus colocando na cabeça de Abraão essa saída de Ur dos Caldeus, lembrando que a chamada de Abraão não aconteceu em Ur, aconteceu em Harã, lá mais na frente, porque eles viviam num contexto idólatra, pagão, de idolatria. Lembra de um dos personagens? Eles fabricavam estatuetas da família de Abraão. Eles fabricavam as estátuas. E Lia... Os ídolos. E Lia esconde uma estátua, né? Tem a história, né? Exato. E fazia parte do contexto de vida deles. Eles eram adoradores desses deuses. Então, ela fala assim, eu vou para essa nova realidade, mas eu não vou deixar. Tanto que eles tinham, lógico, por medo. Eu servi esses deuses a vida toda, tive medo deles a vida toda. Agora estão me chamando para adorar um Deus desconhecido que eu nunca vi, que um homem só falou para mim, que disse que falou com ele lá debaixo da árvore, e eu vou ter que, de repente, deixar meu ídolo para trás. Eu vou levar. Então, fazia parte desse contexto aí. Então, eles estavam acostumados, né, de sair, de ter várias mulheres e casar e ter um monte de filho. Era a cultura deles naquela época. Só que a partir de que Abraão recebe um chamado de Deus diretamente em Harã, que Deus fala para ele, sai do meio da tua parentela, que isso ele fez quando ele estava em Harã já. Porque quando ele saiu de Ur, ele levou o rebanho. E Abraão não obedeceu completamente à ordem de Deus. Deus mandou ele pegar Sarai e sair do meio da parentela. Ele foi levando, arrebanhando o povo, porque o medo de ficar sozinho, desprotegido, de não confiar totalmente, talvez. Leva o sobrinho que vai dar problema. Leva o sobrinho que vai dar problema, briga, reparte, vai embora, pega, sabe? Só dá dor de cabeça, entendeu? Porque parente você tem que saber... Já desde aquela época, a história bíblica diz que você tem que saber escolher os parentes. Porque senão lá na frente você vai ter problema, entendeu? Tinha essa direção. Eles só vão passar a ter essa direção mais para frente. Aí as coisas começam a entrar mais ou menos, né, naquilo que é o padrão que Deus planejava, né? Houve um conflito, né? De Abraão até Jacó, houve uma construção desse relacionamento com Deus, né? Que ele se firma no deserto, não com os patriarcas, né? Então, e outra coisa que precisa falar, que é bom a gente lembrar, já que nós estamos começando, né, que você falou aí, que o livro de Gênesis é uma narrativa, é a narrativa de uma história, é a narrativa da vida de um povo, né? Há muitas vezes, quando a gente pega para estudar o livro, a gente corre o risco de espiritualizar toda a dinâmica. Isso é um livro histórico, político, geográfico. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Falando em geográfico, olha aí o mapa aí, ó. Você tem lá embaixo, no seu lado direito, embaixo da onde Abraão sai e aonde era Canaã. Olha a setinha. E aonde a Anísia está falando, que é o segundo ponto, tem o ponto 1 e tem o 2, que é Harã, né? Harã. E aí, a Canaã vai estar mais para a sua esquerda, né? Então, quer dizer, foi uma trajetória em que ele vai passar pelos sumérios, ele sai do meio dos sumérios, passa pelo povo da Babilônia, anda rente, interessante, né? Ele vai andar paralelamente ao rio Eufrates. Por quê, né? Porque vai andar muito tempo e vai precisar de água, né, para manter tudo isso. Então, o primeiro ponto, ele sai de Ur e vai a Harã. E de Harã, ele vai para Siquém, né? Que é todo esse processo de nômade. E no livro também tem essa árvore genealógica, né? Não sei se é assim que fala, das 12 tribos, dos 3 patriarcas e das 12 tribos, que depois você pode estar dando uma olhada. Pastor. Oi.
É super interessante o que a Milu falou sobre a falta de fé. Mas quando a gente vê as histórias, esses homens, vem também, até dentro do que a Bíblia fala sobre o marido, que ele é o cabeça, né, da casa, e geralmente Deus falava diretamente com eles, né? E aí você vê que às vezes veio um pouco de omissão sobre, naquele tempo que os maridos dominavam dentro dos lares, como eles conduziam os lares, porque quando Deus fala que daqui a um ano daria um filho, né? Falou para Abraão. Aí depois, aí vem Sara e com a conversinha pôs H no meio. Ele poderia ter rejeitado. Falava, não, Deus falou isso, é sobre isso que nós vamos caminhar e cumprir. Sim. O que a gente precisa deixar bem claro de fato, era uma sociedade patriarcal. Os homens eram os líderes, as suas famílias eram conhecidas. Você é filho de quem? Eu sou filho do fulano. E esses, o Isaac, o Jacó, eles direcionavam a família. Agora, é claro, né? Tem um papel sacerdotal e um papel de líder político. Líder da família, cuidava, orientava. Então, esses homens não só eram chefes de uma clã, mas eles tinham toda uma responsabilidade sobre suas famílias. Erros e acertos era somado na conta deles. Então, você vai ver que a região de Canaã era uma região cercada pelos reinos da Mesopotâmia, assírios, babilônicos e do outro lado do mar, o Egito. Esse cenário do capítulo 12, né, 11, 12, é mais ou menos ali, Ur dos Caldeus, onde é o Iraque hoje, né? É aquela região que nós conhecemos hoje. Entre Êxodo e a sua morte, Moisés, aqui falando do autor, nós vamos ter aí 1400 a 1406. Lembrando que de Adão até Jesus é uma contagem decrescente, por causa do nosso calendário que é assim, antes e depois de Cristo. Não existe dúvida nenhuma que Moisés tem escrito Gênesis, pela tradição oral que existia. Não sei se você repara que existe uma repetição, quando a gente lê a criação, nós vamos percebendo uma repetição de termos, porque eles eram escritos assim, para que pudessem ser repetidos e poder ser gravado na cabeça. Bem, nós temos algumas joias arqueológicas que provam a existência da nação, do povo de Ur. A Bíblia menciona Ur como uma cidade natal de Abraão. Explorações arqueológicas mostram Ur como um importante centro cultural na época de Abraão. O padrão real de Ur, mostrado aqui, foi descoberto por um cemitério antigo na região da atual Iraque, lá no sul de Bagdá. A tábua de Nuzi, escavações na antiga cidade de Nuzi, localizada no sudoeste de Kirkuk, eu acho que é assim, perto do rio Tigre, revelam mais de 5.000 tábuas de argila. As tábuas contêm documentos oficiais e cartas trocadas entre os reis assírios e faraós egípcios. Elas revelam muitos costumes até então desconhecidos que estão de acordo com a descrição bíblica dos patriarcas. A tábua mostrada aqui é de um arquivo real e registra uma lista de trabalhadores de propriedade real e uma porção que receberam. Então, existem vários escritos paralelos à Bíblia. Argumentos arqueológicos que dizem, olha, o que está escrito na Bíblia, a gente pode parear e dizer assim, tem a ver com o que foi escrito. Como a Bíblia desafia as teorias científicas atuais, ou a gente concorda com elas? Bem, como a gente pode, no dia de hoje, acreditar no dilúvio
acreditar que Deus abriu o Mar Vermelho, por exemplo, isso já é em Êxodo, mas como coisas que não têm compreensão, a criação do universo. A primeira coisa a gente está vivendo hoje, né? Essa dicotomia entre religião e ciência. Ciência é realidade. Nós começamos uma pandemia com a ciência dizendo que não era para usar mais. Eu só estou dando um exemplo. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não é para usar. Mas a gente começou uma pandemia, a ciência dizendo que era para não usar máscara. Aí depois de 3 meses falou, não, é para usar máscara. Aí um outro diz, não, agora é assim. Então, café faz mal para a saúde. Não, café ajuda. Você come tal coisa e você pode... ajuda você. Aquilo, ou às vezes é vilão, ou às vezes... Então, nós percebemos ainda mais nos nossos dias, a ciência muda, a Bíblia é imutável. Então, entre algo que muda e algo que é imutável, eu fico com aquilo que é imutável, que é a palavra de Deus. Então, pastor, é de fato que houve o Mar Vermelho? Eu acredito nisso. Literalmente eu acredito nisso. A Bíblia não foi escrita com um desafio científico, como também não foi escrita com um desafio moral. Ela não tem uma preocupação de trazer explicações científicas. Por exemplo, quando Moisés escreveu a criação do universo, ele em nenhum momento pensou em desafiar Darwin sobre a evolução. O homem passou por alguma evolução? Olha, vão existir muitas teorias sobre isso. Pastor. Oi. E sobre, que o senhor falou do Mar Vermelho, que o senhor acredita, e já foi comprovado, já há muito tempo, mergulharam no local onde o Mar Vermelho se abriu e encontraram rodas de bigas, ossadas de cavalos, de pessoas, as rodas até banhadas a ouro, só que como é madeira por baixo, então não poderiam remover de lá do fundo do mar, permaneceram lá. Inclusive, até acho que eu tenho um arquivo que tem essas fotos, e aí comprova que existiu a abertura, isso eu estou falando cientificamente, que houve a abertura do Mar Vermelho e que o exército de Faraó sucumbiu quando o mar se fechou. Maravilha, maravilha. Não tem como contestar, por exemplo, uma figura como Moisés. Eu nunca fui no Egito, mas quem foi, eu acho que a Juliana e o Bruno foram, fizeram uma viagem bíblica, pelo menos que eu conheço aqui, sabe do que eu estou dizendo. Não tem como contestar. Quando você vai lá, é provado isso aí, que houve um homem que veio e que foi adotado pela princesa, e existe só uma questão de data para provar que aquele faraó, existem algumas questões assim, mas muito pequenas para dentro daquilo que é a pessoa de Moisés, dentro da história, que não se nega. Não se nega. Infelizmente, no Brasil hoje vive uma narrativa que quando os nossos filhos vão estudar a origem do povo do Oriente Médio, eu estou estudando história, eu vejo a manipulação da história, de dizer assim, não, a gente não quer ter conversa com a Bíblia, mas aí você pega outros escritos que não tem comprovação nenhuma. E que seria mais honesto dizer assim, olha, a Bíblia diz isso, a história diz isso, mas parece que existe uma privação daquilo que é um princípio religioso, que é contaminado pelo fanatismo, e a ciência sempre vai ter a razão. Eu já discordo desse tipo de argumento, né? Bem, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou para... por exemplo, existe um termo que a gente usa para falar queda. A queda. Refere-se ao momento em que o que é a queda? É a queda do quê? O que é a queda? Bem, é a forma em que nós nos referimos ao momento em que os seres humanos desobedecem a Deus. Eva, agora é uma sequência. Eva iniciou, Adão confirmou e juntos concluíram. Entende isso?
Não podemos jogar a culpa toda na Eva, mas a Eva iniciou, Adão confirma isso, e juntos eles concluíram a desobediência. Eles criaram um estado de rebeldia entre a criação contra o Criador. A partir de então, o pecado é algo inerente à raça humana. Toda criança nasce com DNA pecaminoso, vamos dizer assim, espiritualmente falando. Todo ser humano nasce pecador, pela descendência adâmica. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Existe uma doutrina católica romana que dizem que Maria, ela nasce sem pecado. Assim como seu filho, para que ela pudesse ser a Imaculada Conceição, ela também foi concebida por Ana, que era sua mãe, sem pecado. Isso é uma grande falácia católica. A Bíblia não dá destaque nenhum a Maria. Eu não estou dizendo que a mãe de Jesus não foi uma mulher santa, não foi uma mulher especial, não foi uma mulher realmente fora da média. Eu digo e confirmo, ela foi e ela sempre será. Maria vai ter uma representação, uma importância dentro da igreja, que você vai ver lá em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos estão reunidos, Maria junto com eles, e eles destacam a presença da mãe de Jesus. Depois vai crescendo a narrativa, não se sabe por ela, ou talvez ela tenha morrido, não se toca mais no nome dela. Mas ela é importante na história da igreja. Ela é uma mulher, bendita és tu entre todas. A Bíblia diz isso, dá esse destaque a ela. Porém, ela era uma mulher pecadora. Mas por quê, pastor? Quando dá para provar, dá. No cântico, no Magnificar, no cântico de Maria, lá em Lucas, ela diz, bendito é meu Salvador. Ela usa o mesmo cântico de Ana em Efésios, perdão, em 1 Samuel, e ela canta muito parecido com aquele cântico que Ana cantou quando ganhou a bênção de ser mãe. E ela canta também esse cântico um pouco adaptado, mas se você colocar eles pareados, você vai ver que é muito parecido, e ela chama Jesus de meu Salvador. E se alguém precisa de Salvador, é uma pessoa que está em pecado. Então Maria também foi uma mulher que pecou. O dilúvio. Eu agora vou trabalhar alguns termos do questão científica, a questão da queda. O dilúvio foi um evento mundial. Não pense, mas pastor, como que pode ter havido uma inundação? Precisava de muita água. Pois é, Deus pode. Deus pode. Você acredita nisso? Eu acredito que foi uma ação mundial. Não foi local, foi toda a humanidade. Um juízo de Deus por causa do pecado da humanidade. Um sinal da graça de Deus, o arco-íris. E Deus se revela como soberano, juiz e gracioso. Esse caráter de Deus é revelado no Gênesis. Um Deus que é soberano, um Deus que é juiz e um Deus que é gracioso, que cria o arco-íris como um símbolo da aliança, e já não é mais, tem a aliança adâmica e tem a aliança do dilúvio, que alguns chamam noélica, né? Mas a aliança do dilúvio. Gênesis 6, você pode anotar aí na sua Bíblia, Gênesis 6, 7 e 8, diz assim, o Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Entendeu? Existe aqui uma coisa que nós chamamos de
atributos humanos a Deus, atribuir para poder explicar, porque Deus não dá, né? Para a gente explicar quem é Deus, falar de Deus. Então, Moisés, quando escreve a narrativa hebraica, coloca algumas teofanias, né? Algumas é outro nome. Não é teofania. Teofania é revelação, mas ele usa alguns atributos humanos a Deus para poder explicar. Por exemplo, Deus não se entristece, irmãos. Não pense você que Deus acorda de manhã triste. Ou que Deus, por exemplo, acorda, Deus tem oscilação. Por que a gente fica triste? Porque a gente tem um pecado no coração. E a tristeza, por isso que o texto diz a alegria do Senhor é a nossa força. Porque essa oscilação é humana. Então Deus não se arrepende, Deus não se entristece, mas para poder explicar com ações, com atributos humanos, a ação divina, é usado esses termos. Eu acho que eu confundi mais do que expliquei, mas essa é a ideia. Então houve no coração de Deus, aquilo que ele construiu, aquilo que ele fez, não estava, houve uma descaracterização de tudo aquilo do começo. O homem se distanciou tanto na geração de Noé, que Deus falou, tem que fazer tudo de novo. E foi o que aconteceu. Alguma pergunta? O silêncio é... Anísia? Michel. Vamos em frente, só acho que não vai dar tempo de você falar todas essas coisas. Não? Ih, meu Deus. Ai, Deus. 11h20. Se a gente tem que saber se a gente vai destrinchar o livro. Porque aí a gente consegue um tempo maior, né? Assim, um período maior só no livro de Gênesis. Porque se a semana que vem nós for mudar para o Êxodo, e a gente aí vai ficar coisas para trás, né? Vai ficar muito. Mas vamos lá, Rose. Eu ia escrever para ficar mais fácil, mas você fez essa explicação por causa da expressão Deus arrependeu-se? Deus entristeceu, Deus se arrependeu, Deus irou-se, né? Deus não é homem para que se arrependa, né? Exato. É isso aí. Porque a Bíblia não pode ter contradição, né? E aí eu trago essas coisas à tona exatamente para que a gente desenvolva um questionamento, porque eu estou falando desde o início que não existe uma contradição bíblica. E se Deus não é homem para se arrepender, e o texto bíblico está falando, então para a gente ver uma forma geral. É uma forma de poder explicar uma ação de Deus numa realidade humana, né? É isso. Agora, eu vou parar aqui, porque a gente não vai conseguir terminar tudo, né, Nízia? Eu parei nos idiomas aqui, eu vou parar em Noé, e aí nós voltamos para trabalhar de novo ainda o livro de Gênesis. Senão você vai... Nós vamos só dar uma passada rápida e sem nenhuma consistência. Então, nós vamos parar no dilúvio, entendendo o dilúvio como uma ação de Deus, de juízo de Deus. Cuidado com aquela conversa da carochinha. Que Deus é um Deus, ele é juiz no Gênesis, no Antigo Testamento, mas como é que fala? No Novo Testamento, ele é um Deus de amor. Aí fala que Deus é o Deus dos ursinhos carinhosos lá no Novo Testamento, e no Antigo, Deus é vingador, Deus manda matar. Olha, cuidado com essa conversa. Jesus é o mesmo ontem, hoje será para... Deus é igual. Não se esqueça de Ananias e Safira. Não se esqueça dessa ação de Deus no juízo sobre o pecado. Quando Paulo fala severamente à igreja de Corintos,
Como Paulo trata a igreja com ações pecaminosas, quando você vê Apocalipse. Não queira dizer que Deus agora, de repente, se tornou um Deus frouxo. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque Deus tratou o pecado na vida humana como sempre tratou, com repúdio. O pecado, ele não pode ser uma prática. Você não pode tratar o pecado na sua vida como sendo algo natural. Eu sou pecador mesmo e eu vou viver. Uma pessoa que tem uma consciência dessa não entendeu aquilo que Paulo diz em Romanos 12. Mas transformar-vos pela renovação, a sua mente é mudada. É o código que é mudado. O pecado se torna algo como Davi. Davi, em Salmo 51. Como o salmo que nós lemos semana passada, que trazia agonia, sofrimento. Então, o pecado precisa nos incomodar. Pessoas que vivem muito acomodadas numa vida de prática pecaminosa, essa pessoa não teve ainda uma experiência real, verdadeira com Jesus de Nazaré. Não pense você que no final dos tempos Deus vai passar a mão na cabeça dos seus filhos e vai dizer, esquece tudo. Ele pagou um preço muito alto pela redenção humana, que foi mandar o seu filho para morrer em nosso favor. Então a conta foi paga. Por isso que ele age com tanta severidade em Noé, na época de Noé, expulsando Adão e Eva do paraíso. Como Deus trata o seu povo para que esse povo se purificasse. A gente lê o livro de Levítico, a gente vê com tantas normatizações, com tanto cuidado de Deus com o seu povo. Não foi em vão, não é em vão e nunca será em vão nada disso. Possamos, irmãos, trazer a palavra de Deus, abrigo no nosso coração, e a gente possa olhar a Bíblia como nosso bússola, e que eu e você possamos aprender com esses homens e mulheres. E aí nós temos mais alguns assuntos para tratar no Gênesis, que senão nós não vamos conseguir terminar. Seria um pecado a gente passar por esse livro rápido, assim. Tem umas questões familiares que eu quero tratar, tem aquelas questões das mulheres, dos filhos, do perdão, de José, talvez uma das histórias mais lindas da Bíblia é quando José diz assim, olha, aquilo que vocês fizeram mal para mim, eu quero transformar em bem. E isso é maravilhoso. Nos nossos dias hoje é o que mais as pessoas precisam entender. José é um homem diferente, como ele tratou os seus irmãos, e a gente não deixar passar alguns detalhes da oração de Jacó. Então, aperte um cinto, que nós só estamos começando. Vamos passar aí uns 5 anos estudando. Uns 5 anos estudando o livro de Gênesis. Só das coisas que eu falei, só não. Eu prometo que na próxima nós vamos tratar questões familiares, nós vamos tratar o chamado de Abraão, Isaac e Jacó, especificamente, José, e aí a gente encerra preparando para o Êxodo, tá bom? E aí, algumas pessoas já me mandaram, a gente vai trabalhar os personagens e ver Jesus, a gente vai ver, vamos falar se de fato trazer como que vê Jesus no Gênesis, para a gente também não alegorizar muitas coisas e fugir do foco que o livro quer nos dizer. Tomar alguns cuidados com isso também. Pastor? Pois não, Rose? O que eu acho interessante, né, que a gente está no mês da família, e no Gênesis a gente tem vários conflitos que a gente está passando hoje, nossa família, né, em relação do esposo com a esposa, em relação com os filhos, em relação da gente encobrir alguns errinhos dos filhos ali, aí a gente paga uma consequência no futuro. Então é muito interessante mesmo, cair no mês, né, poder trabalhar com isso. Eu vou trazer, Rose, domingo que vem,
os erros, os ciclos viciosos dos pais e os erros que os filhos cometeram, e uma história de uma mulher extraordinária, chamada Tamar. Essa é a primeira mulher que entra na genealogia de Jesus. E foi uma mulher que desafiou, foi empoderada, humilhada, mas que não se deixou render. É uma mulher que falou, não, eu não posso ser injustiçada. E como é interessante, conta a história dela e acaba ali. Ela vai aparecer novamente lá em Mateus, na genealogia de Jesus, e o filho dela passando pela história do Redentor. É maravilhoso. Tamar também é outro personagem extraordinário que você pode ler aí em Gênesis. Alguém me ajuda aqui? Gênesis, capítulo 38. 38, obrigado. O capítulo 38 de Gênesis e como Judá parece com a gente. Como esse cara Judá é parecido com a gente, religioso, legalista, e como essa mulher se mostra uma mulher determinada, né? Ok, irmãos, vamos encerrar orando, agradecendo a Deus por mais um encontro nosso de EBD, e que sejam assim, a gente possa deixar, eu não sei se eu respondi todas as perguntas, não deu para a gente trabalhar tudo, e eu espero a gente poder sempre tá aí destrinchando mais assuntos. Nós vamos começar hoje o mês da família, um culto especial para o mês da família. Você tem visto aí a Liliane postando as devocionais. Nós vamos usar a devocional da Junta de Missões Nacionais, que é Os Filhos São Herança do Senhor, desafiando os pais a orar pelos filhos. Esse é um desafio que não devia nem existir, né? Deveria ser natural na nossa vida, orar pelos nossos filhos. Deveria ser natural, né? Orar pelos filhos, né? No dia que a gente praticar a palavra 100% na sua intensidade, não vai ser mais necessário orar, pedir para orar pelos filhos, né? Não vamos precisar nem ter um mês específico para a família. A família vai ser o centro de toda a nossa atenção e cuidado, né? Quando a família é prejudicada... aí já... Esse livro que a gente está lendo aqui, o livro de Gênesis, que a Rose falando da família, né? De todo tipo de relacionamento, a gente vê nesse livro, né? De noras, de briga de nora com sogra. São coisas assim que a Rebeca sofreu com as noras ruins que ela arrumou ali. Então, a gente vê que isso não é hoje que começou, né? Começou de hoje, né? Por isso que as pessoas acham estranho, quando eu conto o testemunho, que eu oro pelos casamentos dos meus filhos desde quando tinham 12 e 9 anos de idade. Que eu coloquei um propósito no meu coração de orar por eles e orar pela esposa do Carlos, que Deus ia mostrar ainda lá na frente, e orar por um esposo para a Juliana. Mas eles são muito criança, mas eu vou orar já de hoje. Que é para já ir preparando para o meu coração e para que eu tenha confiança de quando eles chegarem, eu não ter dúvida de que foi aquele que Deus mandou, entendeu? Complicado, com as coisas feitas assim, a revelia, sabe, feitas as coisas e falar assim, Deus, agora abençoa essa união. Mas você não se preocupou de orar antes, de buscar antes, de entregar na vida daquela criança na mão de Deus, para que Deus providenciasse um marido ou uma esposa lá no futuro. Então, isso é natural para uma mãe. A mãe tem que fazer isso desde quando a criança nasce. Falar assim, essa criança vai casar um dia. Que essa pessoa que entra na minha família seja bênção para mim e para ela. Então, é algo que deveria ser natural. Eu orei, mas eu acho que eu orava meio que errado, né? Porque eu orava conduzindo Deus, dizendo assim, Senhor, que a minha filha case com um pastor. Eu orava isso aí, ela sabe disso aí. Senhor, que fosse um pastor, batista. Não vem com conversa de pentecostal, batista. Mas aí Deus ouviu só o batista.
Não falou Você nada. tem que orar. A oração tem que ser específica, meu Eu irmão. acho que agora o Pedro deve estar se Se você não dizendo. detalhou, esquece. Entendeu? Eu tinha uma irmã na nossa igreja, assim que eu me converti, vou contar rapidinho, e ela vinha para a igreja a pé. E ela orou a Deus para que Deus providenciasse uma bicicleta para ela vir para a igreja. Que ela queria muito a bicicleta. E falou assim, se a irmã tiver uma bicicleta usada lá na casa da irmã, a irmã pode me dar. Um dia uma irmã falou assim, irmão, tem uma bicicleta lá em casa, não estou usando, eu vou te dar. Só que ela vinha na bicicleta só passando raiva, a corrente caía, quebrava o banco, ela chegava na igreja toda a vida reclamando que a bicicleta não estava boa. Aí ela falou, mas a culpa é minha, foi eu que não especifiquei para Deus a bicicleta que eu queria. Que se eu tivesse pedido nova, ele tinha me dado. Eu falei que podia ser uma bicicleta velha e veio uma bicicleta que não era muito boa. Então, especifica para Deus as coisas que você quer. Então, você está dizendo Detalhe, que tem que continuar orando, né? Quem não, sabe você tem Deus... que... Mas o futuro a Deus pertence. Você tá no caminho já, meu filho. Eu vou continuar orando. Amém, igreja? Amém. Pastor, pode ser que ainda lá na frente o Pedro se torne pastor. Exato. Vamos Se orar. você pediu. Vamos continuar em oração. A Rose está dizendo ali, ó, está falando, pelo amor de Deus. Tem que ter muita consciência. Batista, o Pedro é batista. Agora, futuramente... Aí já tá, tem tudo para ser pastor, até o nome já é nome de pastor. Nome de pregador, né? Ué. Agora, Anísia. Oi. O que você falou dos seus filhos, assim, claro que já teve noite, eu cheguei cansado e dormi direto, mas tirando essas do acaso que eu não apaguei, desde quando eles nasceram, sempre, todas as noites eu oro por eles e agora... com, sei lá, de 7, 8 anos para frente, eu também tenho orado sobre isso, sobre o casamento deles no futuro, que Deus coloque uma mulher serva dele, em primeiro lugar, que ame e obedeça a sua palavra, para ser a esposa do Mateus, e um homem que ande segundo a palavra de Deus também, para ser o esposo da Bia. Lógico. Amém. Mas com aqueles Aí você me pergunta assim, você já parou de orar para os seus filhos que hoje está casado? Não. Eu continuo orando todos os dias. Né? Eu oro constantemente, mas eu tenho a devocional, que eu e o Cosmar fazemos à noite, e nessa oração de todos os dias, nós oramos pelos filhos, para Deus proteger, guardar, prosperar, dar saúde. E sabe... Porque é a nossa função, nosso papel de orar. E sabe uma coisa que a gente precisa aprender? Perde uma mãe, quando você perde um pai, você perdeu quase tudo. Porque uma mãe cristã que coloca seus filhos aos pés de Jesus, ela está ali constantemente naquela oração. Quando você perde isso, você parece que um pedaço seu foi embora. Né? Porque você sabe que você não... A nossa alegria é saber que as nossas orações, a oração de uma mãe, fica em depósito, amados. Por isso que você não pode parar de orar. Essas orações que você faz para os seus filhos, ainda que você morra, não acaba, não. Elas ficam lá, elas permanecem. Deus continua honrando. Tem mães que oram pela conversão dos seus filhos, morrem e não vê a conversão. 30 anos depois, o filho se converte. É a oração daquela mãe que está fazendo efeito hoje. Então, a gente não pode desistir, não pode ter preguiça de orar pelos filhos, que é muito importante. E uma coisa que a gente precisa, como pais, entender é que eu não posso ver o Pedro como uma pessoa agregada à minha família. Ele se torna um filho. E a gente precisa orar. E hoje, eu e a Aninha, a gente olha o Pedro como um filho nosso também, em que a gente precisa orar, apresentar diante de Deus todos os dias, orar pela vida dele, orar pelo... Porque esse conflito que existe entre sogro, genro, nora e sogra, é uma competição burra, né? Porque você não entende que isso se torna a sua família, em que você... É uma competição desnecessária. Necessária, em que se você não olha o seu... se você ora, né?
para que sua filha case bem, que Deus traga um homem de Deus. Agora, sem brincadeira, a minha oração, de fato, era para que fosse um homem de Deus. E tem que ser as nossas orações, de que os nossos filhos se relacionem com pessoas que os conduzam a uma espiritualidade saudável, né? Que a gente possa ver os nossos filhos caminhando nas coisas de Deus. Agora, essa escolha é deles, é uma escolha deles, e que nós vamos só ser um instrumento de educar, de discipular. Agora, se a gente não dá exemplo, irmãos, aos nossos filhos, vai ser difícil cobrar. Se a gente não lê a Bíblia, se a gente não ora, se a gente não busca a presença do Senhor, é difícil você ver o seu filho orando, buscando a presença de Deus, se você não faz isso. Era isso que eu ia falar agora, pastor. Eu ia falar que tão importante quanto orar para que Deus dê aos nossos filhos, né, esposas e maridos crentes, né, de Deus, que, né, tão importante quanto orar pelos companheiros dos nossos filhos, acho que mais importante é orar e discipular os nossos filhos, para que eles também sejam os companheiros de Deus na vida de alguém, né, porque não adianta a gente orar para que Deus arrume uma mulher de Deus para o Bernardo, para que seja uma mulher virtuosa, para que seja uma mulher obediente à palavra de Deus e tudo, e eu não ensinei o meu filho a respeitar essa mulher, a amar essa mulher, a amar a Deus junto com essa mulher, a servir a Deus, a ser marido dessa mulher, a ser um homem na casa dessa mulher, a ser o sacerdote na família com essa mulher. Se eu não ensinar isso para ele, não adianta eu orar para uma mulher boa para ele e ele não ser bom para ela. Né? E é isso que o senhor falou, a gente tem que ser exemplo. O exemplo deles é a gente, através da nossa vida, é a gente que discipula nossos filhos. Não adianta a gente falar, não adianta largar na escolinha. Outra, né? Eles estão nos vendo. Exatamente, então não adianta largar na escolinha. Se você quer ensinar para ele ler a Bíblia, mas você nunca lê a Bíblia na frente dele, como é que vai? Exatamente. Então, uma coisa puxa a outra. Tem um autor que fala de família, que fala que o erro dos filhos são filhos dos erros dos pais. E é verdade, porque eles aprendem e eles reproduzem. Né? Então, a criança tem que crescer confiando em Deus, confiando na palavra de Deus, aprendendo a respeitar os princípios, as leis morais e ter uma noção ética das coisas para poder ser um cidadão, primeiramente, né? E depois um cidadão do céu. Né? Ele precisa, porque senão... Os pais hoje criam os filhos muito largados, terceirizando a sua responsabilidade. Pais de adolescentes jogando para a igreja, para o ministério dos adolescentes e para o pastor a responsabilidade sobre o seu filho adolescente. Exatamente. Aonde o seu filho adolescente vai e faz é responsabilidade sua. Você é que sabe, né? Você que cuida. Então não adianta só orar e terceirizar essa função. Você tem que ir ao pé da letra. Você tem que ser em todos os momentos. Em cada detalhe, você não pode terceirizar. É que nem a educação do seu filho, você não pode terceirizar para a escola. A escola foi feita para ensinar, mas quem educa é você. As crianças vão na escola e eu fico apavorada de ver as crianças que entram naquela escola ali. Entendeu? Se você vê aquela movimentação na frente da escola, você fala de que ambiente veio essas crianças, pai amado. Porque você não consegue compreender. Né? São crianças que xingam, que falam, que agridem, que falam palavrão, que do nada chega e dá um soco na cabeça do outro. Você não sabe que situação é essa. Então, não adianta os pais ficar dentro das igrejas orando e terceirizando a educação, tanto a educação mesmo familiar, de ética, de tudo, como os ensinamentos cristãos. Isso você não pode delegar a responsabilidade de cada um de nós. Bem, esse é o assunto que iremos pregar hoje à noite, o Salmo 127, um salmo que eu quase nunca preguei nessa igreja. Quase não se fala a respeito desse salmo. Fala. Eu acho que todo ano, no mês da família, eu prego sobre esse salmo, então hoje esse não vai ser diferente. Eu tenho umas passagens boas para sugerir, se você quiser, eu posso passar tempo. Depois você me manda. Irmão, nós vamos encerrar por aqui. Que Deus abençoe. Eu vou pedir